O consumo de cannabis tem aumentado progressivamente em vários locais do mundo, inclusive no Brasil. Apesar de ser ilegal, não é incomum a gente encontrar pessoa que já usou alguma vez na vida ou até mesmo usuários crônicos que utilizam todos os dias. Mas você sabia que essas pessoas podem estar correndo o risco de sofrerem de psicose e esquizofrenia? Vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar a relação entre o uso de cannabis e o desenvolvimento de transtornos psicóticos. A cannabis, também conhecida como maconha aqui no Brasil, é uma das primeiras plantas cultivadas pelo ser humano, para uso industrial, medicinal e recreativo. Os registros históricos indicam que as civilizações antigas na China, Índia e Egito e outras partes do mundo usavam essa planta em rituais religiosos, para fins medicinais e também para fins recreativos. Na composição da planta a gente encontra os canabinoides, um grupo extenso de moléculas bioativas, dentre as quais os principais são o tetrahidrocannabinol, THC, e o canabidiol, CBD. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como que a maconha age no cérebro, então se você quiser uma informação um pouco mais completa, eu recomendo você procurar esse vídeo aqui no canal. Mas de forma bastante simplificada, os diferentes canabinoides presentes nessa planta têm a capacidade de se ligar nos receptores endocannabinoides, um grupo de receptores bastante presente em diferentes áreas do nosso corpo e que no cérebro vai ter a capacidade de modificar diferentes áreas responsáveis pelo controle emocional, pelo controle cognitivo e também pelos centros de saciedade e pelo controle de comportamento alimentar. Em uma das primeiras narrativas autobiográficas dos efeitos da cannabis, o Mouret-Deteux, em 1845, descreveu reações psicóticas agudas relacionadas à dose utilizada. A psicose é um grupo de sintomas que envolve uma desconexão da realidade. Quando as pessoas experimentam psicose, elas podem ter sintomas como delírios, alucinações e pensamento desordenado. De forma interessante, uma grande variedade de drogas pode causar sintomas psicóticos. Dentre elas, a gente pode citar a cocaína, a heroína e até mesmo o álcool, dependendo da dose utilizada. Um grande estudo realizado na Dinamarca analisou históricos de saúde de 1972 a 2021. O estudo examinou registros de saúde de 6,9 milhões de pessoas e descobriu que até 30% dos diagnósticos de esquizofrenia poderiam ter sido evitados se homens entre 21 e 30 anos não tivessem desenvolvido o transtorno de uso de cannabis. A exposição a cannabis pode ser tida como uma causa componente. Isso significa que ela não necessariamente causa a esquizofrenia e a psicose, mas atua em favor do aumento de risco para desenvolvimento em populações que já tenham a vulnerabilidade tanto genética quanto ambiental para o desenvolvimento de diferentes transtornos psiquiátricos que incorrem com psicose, como a esquizofrenia. Mas o que poderia fazer com que o uso contínuo da cannabis pudesse causar transtornos psicóticos? A gente já possui evidências, por exemplo, que se você utiliza THC, um dos principais componentes encontrados na maconha, de forma intravenosa, ou seja, injetando na veia de pacientes, em doses mais elevadas você consegue produzir efeitos psicóticos parecidos com aqueles encontrados em pacientes com esquizofrenia. Isso ocorrendo em pacientes saudáveis, que não têm o diagnóstico de nenhum transtorno. Aparentemente, o THC possui a capacidade de modificar de forma contundente o processo de comunicação e de integração de diferentes redes neurais que são importantes para o controle cognitivo e também para o processamento sensorial, o que poderia explicar os déficits relacionados com o surgimento de transtornos psicóticos. Um ponto importante de se considerar é que um fator muito importante para a relação entre a utilização da cannabis e o desenvolvimento de transtornos psicóticos é a idade. As evidências mais recentes apontam que o uso da cannabis durante a adolescência aumenta drasticamente o risco para o desenvolvimento de sintomas psicóticos, especialmente em populações com predisposições genéticas para o surgimento desses transtornos. Existe um conceito muito importante de termos em mente quando a gente está falando sobre o impacto de alguma droga sobre o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos em populações como os adolescentes. E esse conceito é o conceito de neurodesenvolvimento. O neurodesenvolvimento se refere ao processo pelo qual o cérebro cresce, se desenvolve e se organiza ao longo do tempo, desde o período pré-natal até a idade adulta. Durante o neurodesenvolvimento, bilhões de células nervosas, chamadas neurônios, são formadas, conectadas e refinadas para criar as complexas redes neurais que governam nossas funções cognitivas, emocionais e comportamentais. A adolescência é um período crítico no processo de neurodesenvolvimento.
Porque é através das relações sociais e do ambiente que a pessoa vai conseguir desenvolver as redes neurais importantes para o processamento cognitivo e para adequar o comportamento dela frente à sociedade. Durante a adolescência, o cérebro passa por um período muito intenso de neuroplasticidade, que é a capacidade de reorganização da estrutura cerebral, tanto a nível de conexões quanto a nível de quantidade de neurônios. O que significa que nesse momento ele é especialmente sensível a alterações do ambiente. E por que é importante a gente entender isso? Porque temos dados da literatura mostrando que o uso da cannabis durante a fase da adolescência pode alterar o curso do neurodesenvolvimento, alterar o padrão de neuroplasticidade, favorecendo, principalmente em populações com alto risco genético, a precipitação, o surgimento de sintomas psicóticos. Ou seja, aparentemente, as pessoas que já têm um risco genético para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos como a esquizofrenia, ao entrar em contato com a cannabis, principalmente por longos períodos, acaba potencializando o risco genético, fazendo com que, obviamente, ela possa desenvolver o transtorno psiquiátrico que talvez, se ela não tivesse entrado em contato com a droga, ela não desenvolveria. Nesse sentido, é importante destacar que apesar de, obviamente, nem todo usuário de cannabis crônico vai desenvolver um transtorno psicótico, em populações específicas que têm um alto risco genético, pode ser sim um gatilho necessário para o desenvolvimento de redes neurais vulneráveis que vão se transformar em transtornos psiquiátricos como a esquizofrenia. E levando em conta que a gente não consegue exatamente saber como que é o risco genético de pessoa para pessoa, as pessoas, principalmente os adolescentes, deveriam tomar bastante cuidado em utilizar a cannabis de forma recreativa a longo prazo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo e comentar quais são suas dúvidas em relação à cannabis, seja em relação à psicose ou outras coisas que você quer saber mais. E se você quer entender melhor do cérebro, eu recomendo você conhecer o meu curso Descomplicando a Neurociência. Para mais informações, você acessa aqui o link que vai estar na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado pela atenção e até mais!